próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Esse texto aqui é muito interessante e eu separei algumas partes para a gente entender o que ele quer dizer na íntegra e tirar as nossas conclusões também, certo? Acho que a primeira coisa que é importante entender aqui é: quem são os fariseus? Quem são os saduceus? Que é essa parte aqui que eu grifei. Mas os fariseus, eles sabiam que ele está parábola aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor essa questão para o tentar. Então eu separei aqui um textinho explicando quem são os fariseus, quem são os saduceus. Eu achei muito interessante. Os saduceus, eles faziam parte de uma elite da época. Então vocês já podem envolver aí uma certa arrogância, uma certa falta de humildade. Então Jesus chegava ali contando tantas coisas interessantes, trazendo tantas informações ao povo, certo? E essa elite, ela olhava feio para isso, não queria que isso acontecesse. Então Jesus já percebeu que ali não era um espaço que ele teria, certo? Para propagar o conhecimento, a inteligência, o amor ao próximo, ok? E os fariseus, eles tinham uma abordagem diferente. Eles também queriam derrubar um pouquinho Jesus, mas eles não queriam tanto isso. Eles tinham uma mente mais aberta. E eles ficavam tentando Jesus, certo? E a gente pode ler ali, ó, motivações dos fariseus. Os fariseus não apenas buscavam apanhar Jesus em armadilhas, mas também queriam desacreditá-lo, prejudicá-lo e, eventualmente, prendê-lo, pois o viam como uma ameaça à sua autoridade religiosa e ao sistema estabelecido. Eles se opunham à mensagem de Jesus e à sua crescente influência, e tentaram de várias formas conter o seu crescimento. Eles tentavam conter, mas eles não conseguiam, eles percebiam isso, e eles acabavam cedendo em certos momentos. Essa passagem que a gente acabou de ver, ela fala sobre essa questão, certo? Porque abordaram Jesus tentando derrubá-lo, tentando testá-lo. Ué, Jesus, mas me fala uma coisa, qual é a coisa mais importante de todas? O objetivo de testar ele mesmo, certo? E Jesus, na sua infinita sabedoria, ele soube lidar com essa situação de forma muito fácil. Quando eles perguntaram: mestre, qual o grande mandamento da lei? Então Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Essa frase é muito interessante, porque como se ama Deus? O que é Deus? O que ele representa para a gente? O que a gente entende sobre ele, mas na verdade, o que está além da nossa compreensão sobre ele, certo? Então, é até um ponto de reflexão aqui que nós podemos ter, que na minha opinião, né, vou falar meu particular, eu acho que a gente pode associar Deus ao que é bom, belo e verdadeiro. Aquilo que o nosso coração, ele vai acreditar e vai se sentir leve. Aquilo que quando a gente pensar que a gente está fazendo, a gente sabe que é Deus controlando a nossa vida, tomando as rédeas, segurando a nossa mão e levando a gente para o lugar certo. É quando a gente consegue amar o nosso próximo e fazer a coisa correta por ele. Quando a gente consegue deixar o nosso egoísmo de lado, que é o próximo ponto. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só que interessante. Jesus era muito gente boa, né? Ele já começa o discurso dele passando uma informação importantíssima, que é aquela primeira lei ali, né? Mas ele falou: vou até falar a segunda aqui para quebrar o pé de vocês, né? Ame o teu próximo. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Vamos supor aqui que eu tenho argila na minha frente, eu estou fazendo um vaso super bonito, estou fazendo um vaso caprichado, certo? Colocando todo o meu amor, todo o empenho nele. Aí chega o Eduardo ali, por exemplo, que é meu amigo, e ele fala: vou sacanear o Gabriel. Aí deixa o vaso em cima da mesa e o Eduardo pega ali: então tá bom, o vaso devolve. Olha só que engraçado. O Eduardo, ele me fez mal diretamente? Não, porque ele quebrou um vaso que eu construí, certo? Então para mim ele me fez mal. Mas ele fez mal por uma coisa que tinha um valor para mim, que eu construí. Assim é Deus. Quando a gente faz mal para o nosso irmão, a gente está fazendo mal para a criação de Deus. Uma criação que recebeu todo o amor dele, que recebeu todo o empenho dele, toda a onipotência dele. Deus é onipotente, onipresente
estava construindo cada um de nós aqui, cada um dos nossos irmãos, certo? Então, quando a gente desrespeita o nosso próximo, nós estamos desrespeitando Deus. É impossível a gente amar a Deus sem amar o nosso próximo. Eu até estou muito orgulhoso de citar uma coisa aqui, que é amar o nosso próximo. Tá, eu sou amigo do Eduardo. É fácil amar ele. É muito fácil, é muito tranquilo fazer isso. A gente se dá bem, a gente tem afinidade, certo? Só que o amor que a gente conversa aqui, quando a gente está falando de Deus e tal, não é só aquele amor que é mais fácil. É o amor na dificuldade também. É o amor diante dos desafios. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente está falando do amor de Deus. É perdoar, é não ter rancor, é superar as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios tormentos em prol do próximo e, por consequência, em nosso próprio prol. Certo? Então, segunda lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo mundo anotou? Tá. E eu gosto muito dessa imagem porque ela envolve o amor ao próximo também, né? Eu acho que ela explica bem uma coisa. O que é amar o próximo? Como que a gente faz isso no dia a dia? Como é que a gente vai praticar isso, né? A gente vai ter um entendimento. Eu gosto dessa imagem porque amar o próximo não é fazer aquilo que a gente faz por todo mundo, sabe? Fazer de uma forma, tá. Não tem uma forma. Quando a gente pensa em amor ao próximo, a gente precisa levar em conta o que o nosso próximo precisa. Que nem a gente consegue ver em algumas passagens da Bíblia, do livro dos Espíritos, Deus, Jesus, ele não vai dar o remédio e a saúde para quem já tem saúde. Ele vai procurar dar isso para quem está carente disso, para quem precisa, certo? E quando nós formos praticar o nosso amor ao próximo, é a mesma coisa. A gente precisa conhecer o nosso próximo. O que ele precisa, certo? Será que uma pessoa não tem mais necessidade da outra? E se eu ver um amigo meu dando mais para esse, certo? Para uma terceira pessoa do que para mim? Ele não está fazendo isso por maldade. Às vezes ele está fazendo isso porque ele percebe que essa pessoa tem necessidade, sabe? Então a gente precisa cuidar bastante do nosso ego, da nossa vaidade, para nunca deixar passar em branco a mensagem de Deus, ame o teu próximo, certo? E a última parte desse texto, muito interessante, é: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa frase significa: essas duas leis são o resumo de tudo que vocês precisam saber. Ele simplificou bem, né? Olha o tamanho da Bíblia, se você pegar o tamanho dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo é gigantesco. Mas, se a gente tiver isso dentro da nossa cabeça, essas duas leis, quando a gente estiver no nosso dia a dia, olha só quanta coisa boa a gente já não vai conseguir fazer. Quantos desafios a gente não vai superar. Quantas tentações nós não vamos cair. Poxa, eu preciso amar o meu próximo. Se eu fizer isso daqui, meu próximo vai se sentir amado? Ele vai se sentir bem? O que eu vou estar provocando no meu irmãozinho, no meu filho, no meu pai, na minha mãe, no meu tio, na minha tia, seja qual a pessoa que for? O que o meu próximo vai sentir quando eu agir de tal forma? Certo? Ok. Aí a segunda parte do mandamento maior é essa daqui. Alguém pode ler para mim? Alguém faria essa gentileza? Alguém amaria o próximo para o pastor Eduardo? O que eu leio? Leia, por favor. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, a gente tem uma passagem ali, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo
faz a Boi dar uma facilitada ainda maior para a gente. E ele explica o que a gente acabou de ler com palavras bem claras, bem amorosas, certo? Então ele começa assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Essa palavra aqui, senda, ela significa caminho. Tinha duas definições: caminho ou caminho estreito. Ou seja, caridade e humildade, tal o único caminho para a salvação. Ok? Egoísmo e orgulho, tal a única senda, o único caminho para a perdição. Ou seja, a caridade e a humildade vai salvar a gente. O egoísmo e o orgulho vai levar a gente à perdição. Você passar por uma situação e, por exemplo, não querer pedir desculpas, não vou pedir desculpas por isso, porque eu estava certo e não sei o quê, e eu não preciso, devo pedir. É o orgulho. Não, isso daqui eu trabalhei muito para ter, eu não vou dividir com essa outra pessoa. É o egoísmo. A gente precisa tomar cuidado com isso, em vários sentidos. Materiais e não materiais, certo? Porque esse conceito aqui, ele se aplica a tudo na nossa vida. Às vezes a gente pode ser egoísta com uma questão que não é nada material, ok? Nem mais um exemplo de amigos aqui, né? Um amigo seu está dando atenção para outra pessoa, cara, não seja egoísta, deixa ele dar atenção para outra pessoa. Às vezes ele precisa fazer isso, sabe? É uma necessidade, ele está fazendo uma coisa muito boa. Então a gente precisa aplicar esse conceito de não ser egoísta em tudo na nossa vida. A caridade e a humildade, ou seja, a gente pensar no nosso próximo, pensar no que ele precisa, tentar praticar esse amor por ele e entender sempre a nossa posição. Poxa, eu sei que o meu irmão ele sabe de uma coisa mais do que eu tenho a humildade de aprender com ele, porque a gente sabe que somos todos pecadores, não sabemos de tudo e temos muita coisa para aprender, certo? E aprender com quem? Com Deus, com Jesus e com a criação de Deus, que são os nossos irmãos. Os nossos irmãos aqui, todos que estão presentes, todos fora daqui, eles têm muito a nos ensinar. Então que a gente tenha a humildade de olhar para eles e aprender com eles, certo? Ok. E aí continua. Este princípio se acha formulado no seguinte precisos termos. E aí começa mais uma vez a citação. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei pode ser resumida por quê? Amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. E eu até tomo liberdade para falar uma coisa que eu acho muito interessante nessa frase aqui, que é amar o próximo como a ti mesmo. Eu quero sempre ressaltar uma coisa sobre essa frase, que é o seguinte: se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? Certo? Então a gente precisa prestar muita atenção na questão do amor próprio. Praticar a caridade e a humildade é uma forma de estar amando a mim mesmo, ok? Praticar o amor e a caridade, a humildade, é uma forma da gente alcançar o mais íntimo do nosso irmão e conseguir curar coisas que estão muito profundas dentro dele, certo? Umas feridas muito profundas. E isso vai acontecer através dessas duas leis, que são as básicas, ok? E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui dá mais uma explicada boa para a gente. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode amar verdadeiramente, verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Eu acho essa parte muito chocante, sabe? É como se ela desse um choque de realidade, te desse uma chacoalhada. Por causa dessa frase aqui, ó, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo que é fazê-lo contra Deus. Então, toda vez que a gente faz mal para o nosso próximo, que nem citei ali, né? A gente está fazendo mal para Deus. E quando a gente está fazendo bem ao nosso próximo, a gente está amando ele também. E uma coisa não se desvincula da outra. Elas sempre vão acontecer juntas. Se eu estou amando o meu próximo, eu estou amando Deus. Se eu estou amando Deus, eu estou amando o meu próximo. Porque nós todos somos filhos de Deus. E se amarmos a criação dele de uma forma pura, de uma forma verdadeira, de uma forma cheia de boas intenções, a gente vai estar amando a Deus. E a gente vai estar indo para o caminho da salvação. Que é o que é dito aqui na próxima parte. Não podendo amar a Deus,
próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade, não há salvação. Ele terminaria até, letra maiúscula: fora da caridade, não há salvação. Então, quando a gente estiver no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, fazendo seja lá o que for, a gente precisa sempre pensar na caridade, porque fora dela não teremos salvação. E todos queremos que, tanto os nossos próximos quanto nós mesmos, todos queremos alcançar a salvação. Todos queremos o amor de Deus. Todos queremos deixar o coração de Jesus, de Deus, bem orgulhoso das coisas que fizemos em nossa vida. Quando Deus estiver lá apresentando o PowerPoint da sua vida, Ele vai olhar para as coisas boas que você fez da sua vida e vai falar: parabéns por ter feito isso aqui, viu? Que coisa legal, que coisa bonita que você fez. É isso que todo mundo quer aqui, eu tenho certeza. Ninguém quer passar pelas amarguras da vida, quer passar por dificuldades. Infelizmente nós passamos por isso, mas a melhor forma de lidar com essas dificuldades é justamente através disso: caridade. Eu até separei uma coisa aqui para falar, mais um textinho, que é para explicar e clarificar o que é caridade. Porque a caridade ela pode ser praticada de várias formas. Ela é meio abstrata às vezes, O que é caridade para um pode não ser para outro. Às vezes uma gentileza que você vai fazer para uma pessoa, outra pessoa não vai gostar dessa gentileza. Outro dia eu conheci uma pessoa que não gostava de abraço. Aí eu peguei e estranhei, Tipo, nossa, eu adoro dar um abraço na pessoa, sabe? Fazer ela se sentir acolhida e tal. Não sei se você... a gente tem pessoas aí que não gostam. E aí eu não entendi, às vezes a pessoa não gosta disso, tudo bem, sabe? Não tem nada demais, a pessoa não gosta. Mas ela vai se sentir amada, ela vai se sentir acolhida de outras formas. Talvez eu precise ser humilde, entender a posição da pessoa que ela não gosta e expandir a minha cabeça, a minha inteligência, para praticar o amor por esse próximo de outras formas, Então, eu queria separar aqui essa definição do que é a caridade no Espiritismo. No Espiritismo, a caridade é a prática do bem, desinteressada e sincera, dirigida a todos, sem distinção de raça, religião ou posição social. Eu reforço aquela palavra ali, desinteressada. Então, às vezes, tem aquele negócio de que não saiba a tua mão esquerda o que faz sua mão direita, que não saiba a sua mão direita o que faz sua mão esquerda. Que é, às vezes a gente quer fazer a caridade, a gente está fazendo umas coisas boas pelo próximo, Só que isso, a gente sabe que no Espiritismo o que importa muito é a intenção. Então a gente está fazendo caridade ali, mas ela tem um fundo ali, fundo do coração, olha só como eu sou legal, olha só como eu sou uma pessoa boa. Isso diminui os méritos. Ele até explica, que quem fizer a caridade, fizer as boas ações, querendo a admiração dos homens, já vai ter sua recompensa aqui na terra. Então, quando a gente for praticar a caridade e o amor ao próximo, a gente tem que pensar simplesmente no que é certo, no que vai agradar o coração de Deus, no que vai deixar ele satisfeito e feliz. E ele reforça ali, que não existe nenhum preconceito para quem você vai praticar a caridade. Precisa ser uma caridade limpa, livre de qualquer preconceito, de qualquer tormento que possa existir dentro da nossa mente, certo? É um dever moral de todo homem e envolve não apenas auxílio material, mas também benevolência, indulgência e perdão. A caridade é considerada a virtude fundamental para o desenvolvimento espiritual e a evolução do ser humano. A gente vai reforçar aquela parte ali, não apenas auxílio material. Se você está vendo que um irmão, que uma pessoa que você ama, ou às vezes uma pessoa que você não gosta tanto, você está vendo que essa pessoa ela precisa do seu amor no momento, você vai lá, conversa com ela, ela desabafa com você, ela fala das dores que ela está passando, o coração dela fica mais leve. Isso é uma forma de caridade. A caridade ela não depende da gente ter dinheiro, da gente ter muito bem material para dividir com o próximo, certo? Essa é uma das formas de se fazer. Você doar o alimento, doar uma roupa, fazer alguma coisa para o próximo, isso é incrível, isso é lindo. Só que não é a única forma. Então tenhamos isso em mente. Eu e o Eduardo, a gente já fez alguns trabalhos, com os moradores de rua, e era muito interessante que eles agradeciam muito pelo alimento e pelas roupas que se levavam para eles, certo? Mas eles tinham uma necessidade muito grande, uma carência muito grande em relação a, por exemplo, conversar. Eles queriam ser vistos como pessoas, eles queriam ser ouvidos, eles queriam ser vistos. Isso não é uma coisa material, é um tipo de caridade que transcende muito qualquer coisa que a gente tem aqui na Terra. Porque a gente sabe que aqui no nosso mundo é uma passagem, a gente vai ficar por um tempo,
Eu espero que todo mundo aqui seja até uns 100 anos, desejo muito isso para todos vocês, certo? Até uns 100 anos ou mais, a gente vai viver aqui, mas vai acabar uma hora. O que a gente realmente tem que valorizar está muito além do material, muito além mesmo. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Eu falei dos moradores de rua, mas e aquele filho seu? E o seu pai? E a sua mãe? Eles estão bem? Você perguntou para eles se eles estão bem? Será que essa não seria uma forma de caridade? Vocês tiveram uma briga, aconteceu alguma coisa, certo? Mas, e até você está certo, aconteceu uma situação, você está certo sobre aquilo. Mas será que mesmo você estando certo, você não pode olhar para aquela situação e falar, eu vou pedir desculpas de qualquer jeito, porque eu só quero voltar a ter paz com essa pessoa que eu amo. É uma forma de caridade, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, certo? O trabalho ele acontece muito fora da nossa casa, mas Deus ele é tão perfeito, ele é tão bondoso, que ele constrói as circunstâncias para a nossa redenção, para a gente trabalhar, para a gente praticar as nossas virtudes, a caridade dentro da nossa própria casa, onde a gente pode ter mais conflitos muitas vezes na vida. Então, está ali presente todo dia a oportunidade de praticar a caridade, certo, pessoal? E ele cita em tópicos aqui, né, algumas coisas sobre a caridade. Elaboração. Caridade como dever moral. No Espiritismo, a caridade não é apenas um ato de beneficência, mas sim um dever moral que cada indivíduo tem para com o próximo. Então, eu gosto daquela palavra, dever. No Espiritismo, a gente sabe que tudo podemos, até o que é errado, mas nem tudo nos convém. E o nosso dever para alcançar a salvação, que é o vencedor, é praticar a caridade. Nosso dever. A gente quer a salvação? Todo mundo quer. Alguns vão falar, né? Algumas pessoas fora daqui que se encontram num estado de câncer, de sofrimento. As pessoas vão falar, não quero salvação não quero isso daqui. Até certo ponto. Quando as dificuldades começam a aparecer na vida, quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente vai querer a salvação. A gente quer o amor do nosso próximo, o amor de Deus. Certo? E a única forma de alcançar isso é através da caridade, nosso dever. Caridade como amor desinteressado. A caridade envolve o amor puro e incondicional, sem interesse em recompensa ou reconhecimento. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar. Fazer o bem porque é o bem, fazer o certo porque é o certo, fazer o que agrada a Deus simplesmente porque vai agradar a Deus, e Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. Então, Ele é infinitamente justo, Deus é infinitamente justo. Se a gente fizer algo que agrada a um ser infinitamente justo, certamente a gente está fazendo a coisa correta. Ok? Caridade como prática do bem. A caridade se manifesta na prática do bem, seja através de atos materiais, seja através de palavras e atitudes que trazem conforto e apoio. Que é o que a gente falou. Eu vou aproveitar essa parte aqui porque eu queria ouvir um pouco vocês. Eu estou falando aqui, mas não gosto de ficar falando. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho também. Eu queria que a gente pegasse um momento aqui, um momento livre de daquele sentimento de fiz isso daqui de bom, porque, né, olha só como eu sou incrível, faço coisas boas. Eu queria que a gente tivesse uma conversa transparente aqui para a gente se animar, trazer ânimo para nós mesmos aqui, certo? Alguém aqui, ou várias pessoas, quanto mais melhor, alguém que poderia compartilhar dos atos de caridade que já fez pela vida, seja material, seja não material, seja dentro de casa, seja fora de casa. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês podem compartilhar um pouco daquele momento que vocês ficaram felizes, que vocês ficaram orgulhosos de si mesmos, orgulhosos no bom sentido, que vocês pensaram, aqui eu consegui acertar. Obrigado a Deus por me trazer para o caminho certo. Alguém poderia compartilhar um pouquinho, contar uma experiência? Oi? Sério? Como? Conta pra gente. Aí eu vou lá, faço, mesmo que pouquinho eu dou. Certo. Passando esse pouquinho aqui, ó. Aham. Passando esse alimento. De coração leve e tranquilo, né? Que ótimo, a gente fica muito feliz com isso, é isso aí. Tem mais gente aqui? Aham. Que maravilha. Eu tenho certeza que as pessoas que recebem isso de você, elas sentem uma gratidão imensa e nunca vão esquecer dessa coisa. Mais gente, a gente tem mais coisa boa aqui, o que está acontecendo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui faz coisa boa. Eu queria conversar um pouquinho disso porque isso traz ânimo. Quando a gente vê outras pessoas boas fazendo coisas boas,
a gente fica inspirado, a gente pensa, acho que o mundo não é tão ruim assim, sabe? O mundo não está tão perdido. A mídia, ela traz muita coisa ruim para a nossa visão, para a nossa audição, certo? A gente capta muita coisa ruim. Mas aí que tá, as coisas boas, elas não são marketáveis, elas não chamam atenção. Então isso acaba ficando ofuscado, certo? Então eu queria aproveitar esse momento para mais uma pessoa, mais uma voz aí falando, eu faço isso daqui de bom, eu faço essa caridade. São várias situações. Uhum. É importante a gente controlar o ego para que não peça em você a via de sentir o ego alto, porque fica tudo isso aquilo. Situações que, por exemplo, eu não consigo, né, eu sou muito de aula, eu tenho condição de não dizer não. Se eu não tenho condição, infelizmente, não pode falar, mas eu fico automaticamente pensar, poxa vida. Por exemplo, a gente para no farol hoje em dia, tem muitas pessoas pedindo as coisas ou vendendo, até mesmo com criança no colo, e aquilo corta no coração. Às vezes ajuda, às vezes não tem como ajudar. Porque, infelizmente, não tem como ajudar todo mundo. Né? Teve uma situação que eu fui nos parlamentos com a minha esposa e o rapaz me pediu um bando de jogos. Aqui se sensibiliza, a gente tem filho, a gente também já passou por dificuldade, sabe como? Aí eu fui, comprei o ovo, dei para ele, eu acho a casa dele, e a moça do mercado falou, quando ele saiu, a moça disse assim, ela me dizendo que na primeira esquina que ele parar, ele vai vender esses ovos para usar droga. Mas eu tive aquela sensação assim, eu fiz a minha parte, é o que não está vendo mundo. Outra situação, eu trabalhava no hospital em São Paulo, e dentro de uma paulista aí, no Globo, tinha um senhor com uma menina deitados. Eu saí trabalhar às 7 horas da manhã, e quando eu vi aquela cena, meu coração não acelerou. Eu falei, puxa vida, essa menina deve ter uns 9, 10 anos. O que essa menina vai comer quando ela acordar? Qual que vai dar a refeição dela? Né? E como você disse, às vezes não é o material, mas o acalento ali, uma conversa, ouvir sabe, da pessoa. Né? Aquilo me cortou o coração, fui embora pensando naquilo ali. Aí eu cheguei na esquina, tinha uma pessoa vendendo bolo, pão, café. Eu fui lá, comprei os dois pedaços de bolo grande, dois leite, um copo de leite para cada um. Aí eu levei, chamei ele, dei bom dia, você está com a família. Fiz uma oração, né? Ali para eles e fui embora. Né? E no caminho até a casa eu fui pensando, né? Deus tiver essa refeição de mais antes e depois. Sim. O que vai ser deles? Vai ser do menino. Então, você falou duas coisas que eu acho muito interessantes, muito importantes. A primeira é a questão da dúzia de ovos, né? Eu tive uma conversa com meu pai outro dia sobre isso. Meu pai é uma pessoa que às vezes a gente tem alguns debates, né? Aí ele falou, Gabriel, você vai ajudar a pessoa e a pessoa vai pegar e fazer coisa errada. Mas é que tá. Mesmo que eu dê o dinheiro para a pessoa e ela faça alguma coisa errada, a minha parte eu fiz. Sim. Então minha consciência também. Segunda coisa, mesmo que essa pessoa faça alguma coisa errada com esse dinheiro, com essa doação que eu fiz, certo? Ela vai saber que ela teve a oportunidade, que ela recebeu uma gentileza. Talvez ela esteja fazendo uma coisa errada ali e ela pense, eu recebi uma coisa boa mais uma vez, eu estou acumulando de novo. E esse acúmulo de coisas boas, elas vão causar um impacto em algum momento. Talvez não naquele, sabe, as coisas mudaram do dia para a noite, eu fiz uma coisa boa que mudou, mas isso se acumula no coração de todo mundo. Deus, ele trabalha assim, ele trabalha com paciência. As coisas não mudam do dia para a noite, elas mudam conforme a gente quer que mude. E, infelizmente, às vezes, né, nosso ritmo é um pouquinho devagar, porque somos todos pecadores, estamos evoluindo. A outra coisa que eu ia comentar entra muito no que a gente conversou, né? A gente conversou sobre a caridade, ela poder acontecer de uma forma material, de uma forma não material, e aí você falou da oração. Eu achei muito interessante essa questão da oração, por causa do seguinte, a oração é uma forma de caridade. A pessoa, ela talvez não receba uma coisa de você material, mas a gente está ok no ciclo espírita, aqui a gente está falando de espiritismo, e a gente sabe que nós somos acompanhados por espíritos o tempo todo. Então, quando você faz uma oração, isso é extremamente poderoso. Isso causa um impacto na vida da pessoa gigantesco. Um impacto que eu não entendo, você não entende, a própria pessoa não entende, mas está acontecendo. Os espíritos que acompanham a pessoa, elas estão vendo a tua oração, elas estão sentindo isso. O espírito da própria pessoa está recebendo as vibrações e a energia, certo? Então a oração é uma forma muito forte de caridade também. E a gente não pode esquecer disso. Quando a gente for dormir, agradecer, fazer oração porque a gente ama. A Solange, gente, de verdade,
esteja sendo tranquilo. Mas vocês acham que ela não ouviu a nossa oração aqui agora? A gente está em mais de 40 pessoas aqui. Todos pegaram, se alinharam e vibraram com ela juntos. Ela ouviu isso, sem dúvida nenhuma. E o coração dela ficou mais leve. A vibração dela se elevou. A escuridão ficou menos densa. Ela foi iluminada por todos nós aqui. Todos nós, no começo dessa conversa que a gente iniciou, todos nós praticamos a caridade. Olha só que coisa. Então, enfim, muito legal esse assunto, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho legal. Não, pode ir. Pode falar. Eu acho interessante, assim, a gente fala da caridade dessa forma, como se nós estivéssemos ajudando. Foi o que ele pediu, né? Pra gente falar. Mas e a gente, quando recebe a caridade? Porque às vezes é mais fácil a gente dar do que receber, né? Porque o nosso orgulho, às vezes, a gente não quer receber. A gente precisa e não quer. E a gente recebe o tempo todo, né? Então, a gente tem que perceber assim, qual foi o momento mais importante que nós recebemos essa caridade? Não só material, porque a gente não precisa do material, mas a gente precisa de um abraço, às vezes de uma oração. Eu lembro que eu fiquei doente uma vez e eu quase tive que voltar para o hospital. E eu falei, eu não quero voltar para o hospital. Eu quero passar de novo o que eu passei. E eu já estava em casa. E começou a subir a minha febre. E eles falaram, se ficar com 38, ela vai ter que voltar para o hospital. Chegou 37,5, eu peguei, fui no Facebook, na época tinha só o Facebook, e coloquei lá, gente, estou passando mal, por favor, faça uma oração para mim. Não expliquei, o pessoal, os meus amigos já sabiam o que estava acontecendo comigo, né? Na hora, gente, deu 10 minutos, a minha febre passou, sem eu tomar nenhuma medicação. E até hoje, isso já faz 11 anos, eu nunca mais tive uma febre. Então, para vocês verem como que a oração, ela ecoa, ela vai muito longe por muito tempo, né? O pão que a gente dá, a pessoa mata a fome naquela hora. Mas, às vezes, um abraço, uma palavra, uma oração, ela tem um poder gigantesco e ela perdura por muito tempo. Então, todos nós recebemos e todos nós podemos dar. Então, essa é a prática verdadeira da caridade. Se a pessoa está com fome, é o pão que a gente tem que dar. Se ela não tem roupa, a roupa a gente tem que dar. Mas se a gente não tem a matéria para dar, o alimento espiritual a gente tem, todos nós temos. E às vezes uma oração, um momento que você para orar para aquela pessoa, como a gente fez com a Solange, com certeza ela foi envolvida e sentiu as preces. Até de quem não a conhecia, ela sentiu. Isso que você está falando carrega uma verdade imensa. Acontece coisa ruim nas nossas vidas? Acontece. A gente está num mundo de provas e expiações. A maioria das pessoas se encontram no estado de ignorância, vão fazer coisas erradas. Mas, se a gente parar para refletir, gente, como a gente é abençoado, como acontecem coisas boas na nossa vida, como a gente recebe a caridade de Deus, de Jesus, da espiritualidade e dos nossos próprios irmãos. Quantas vezes será que a gente já não errou e um irmão foi super paciente com a gente? É uma coisa muito interessante de se pensar. E é muito interessante pensar também que isso é merecimento. Jesus, Deus, eles são justos. Então eles vão trazer para nós coisas que nós merecemos. Então tudo de bom que a gente fez na nossa vida, a gente nunca deve fazer as coisas pensando na recompensa ali, né? Como a gente comentou, não é pensando na recompensa. Mas a gente merece as coisas boas também. Nós temos que acreditar que nós somos merecedores das coisas boas e agir para que nós mereçamos isso nas nossas vidas, certo? Através da caridade, etc. E quando acontecer, a gente tem que olhar para nós mesmos e pensar, confiança. A gente está fazendo a coisa certa, a gente está no caminho certo. Não vou temer, não vou duvidar da decisão que eu estou tomando. É a coisa certa, ponto final, eu vou seguir fazendo isso e vou continuar acontecendo coisas boas nas nossas vidas. Às vezes não na nossa vontade, no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Você ia comentar? Vai muito de encontro com o que a Carla falou mesmo, né? Não tem. A gente estudou uns capítulos, alguns livros atrás aqui, a caridade é isso. Ninguém tem tanto que não possa receber, ninguém tem tão pouco que não possa doar. E é o que ela falou. Você não pode não ter o material
pode abrir o farol, você pode dar dinheiro, se tiver tempo. Porque quando você pratica a empatia, se eu tivesse na vida dele, talvez alinhado, equilibrado também, alguma ajuda eu também teria. Se ele vai usar para outros filhos, aí é de cada um. Isso aí. Ninguém tem tanto que não possa receber, ninguém tem tão pouco que não possa doar. Essa frase foi genial, foi muito poderosa. Eu até vou citar uma coisa, eu vou falar de uma coisa meio pesada, mas é para reforçar isso que a gente está conversando. A gente sabe que existem pessoas ricas por aí que tiram a própria vida. Olha que coisa, né? Analisando friamente durante um segundo, olha que coisa interessante de se pensar. A pessoa tem tudo de material na vida, e mesmo assim ela não se sente completa, ela não se sente feliz. A gente não pode romantizar muitas coisas, né? Mas a gente tem que ter em mente que o material não vai resolver todas as nossas questões, as nossas dívidas, o que nós precisamos resolver, as nossas questões psicológicas, elas estão muito além do que é puramente material. Tem muito mais coisas envolvidas. Então é interessante pensar nisso, porque será que a gente tem tão pouco quanto a gente acredita? Será que se a gente tivesse tanta fortuna material quanto a gente deseja, a vida seria realmente melhor? Ou será que não é uma outra coisa que a gente está carente? Uma outra coisa que a gente vai alcançar através da caridade? Bom, muitas pessoas aqui não falaram, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já praticou a caridade, porque Deus não cria ninguém para ser uma pessoa ruim, Deus não cria ninguém para sofrer, Ele cria todo mundo com uma luz muito forte dentro de si, certo? Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já praticou a caridade, mas vocês são tão caridosos que vocês estão sendo humildes, não estão nem falando do que vocês fizeram. Eu entendi, tá tudo bem. Então, só terminando, esse daqui, caridade como virtude fundamental. Para os espíritas, a caridade é a virtude fundamental que sustenta todas as outras virtudes, sendo essencial para o progresso espiritual. Então, eu vou ser simpático com o meu irmão. Oi, Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Mas deixa na cabeça. Nossa, Eduardo é um saco. Não fica já perto dele, não. Eu estou tendo a virtude de ser simpático? Não. Preciso ter a caridade, tipo, bom, o Eduardo passou por algumas questões da vida dele, a gente não tem uma afinidade boa, mas eu vou ser simpático. Tive a caridade, tive a empatia pelo próximo, certo? E tem vários outros exemplos. A gente não consegue fazer uma coisa boa sem a caridade. Por quê? Caridade é pensar no próximo, é pensar em Deus. Caridade como síntese dos deveres sociais. A caridade sintetiza todos os deveres do homem para com o próximo, abrangendo todas as nuances das interações sociais. Certo? Então, pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês agora, mas antes eu só queria reforçar essa frase aqui, que é um aprendizado para mim, um aprendizado para nós, e é o resumo de tudo que a gente conversou hoje. Fora da caridade, não há salvação, e todos queremos a salvação. Eu vou passar um vídeo para vocês que eu adoro agora, tem uma música muito linda, e termina bem a nossa conversa de hoje, tá bom?